A paz do Senhor para todos os irmãos do grupo, os canadeus, uma ótima tarde a todos, amém? Vamos dar continuidade aqui no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Meia-noite eu parei no capítulo 8, verso 41 do livro de Lucas. Vamos dar continuidade. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em seu nome, recebe-me a mim. E qualquer que receber a mim, receba o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos foram o menor, esse mesmo é grande. Quem não é contra nós é por nós. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consumam, como Elias também fez? A pergunta. Voltando-se, porém, repreendeu-o e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro o vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa-o aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado
e olha para trás, e apto para o reino de Deus. Tá? Capítulo 10 do livro de Lucas. A missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é a verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e vós receberem, comei do que vós puserem diante. E curai os enfermos que nela houve, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nós pegou, sacudimos sobre vós, sabei, contudo, isto já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizeram as maravilhas que em vós foram feitas já há muito assentadas em saco de pano, grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantada até o céu, até o inferno. Serás abatida. Quem vós ouve, a vós a mim, me ouve. E quem vós rejeitai, a vós a mim, me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitei os espíritos, alegrai vós, antes por está o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, o Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes: em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes.
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. A parábola do bom samaritano. Ainda continuidade no 10, capítulo 10 do livro de Lucas. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Com certeza foi o que ajudou, né? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Entenderam? Os outros passaram e não ligaram. Teve um que passou, ligou. Então Deus falou por parábolas para ele. O que eles viram que o outro fez. Era por aqueles que não ligaram, era para fazer da forma que aquele um que ajudou fez, era para eles fazer também. É o que eu entendo quando Deus fala por parábola. É isso. Né? Marta e Maria, ainda continuidade no capítulo 10. Quem estiver acompanhando a leitura aí vai entender o porquê que eu estou falando, porque às vezes as pessoas acham que já está mudando de capítulo. Não é, ainda é continuidade do capítulo 10, amém? Agora, Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
A oração dominical. Agora, capítulo 11, tá? Agora que nós vamos passar para o capítulo 11. A oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para todos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levanta-se-á, todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houve mister. E eu vos digo a vós: pede e dá-se vós a buscai, e achareis, batei e abrirei, e abri-se vós a. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Outra pergunta. A blasfêmia dos fariseus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mundo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos.
Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam o sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará do dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui esta quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantaram no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui esta quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo de alqueire, mas no velador para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Jesus censura os fariseus e os escribas. Essa palavra aqui que eu acabei de ler agora, a candeia do corpo. Aqui está falando assim, aquelas pessoas, quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. Entre o ímpio maldoso e o servo do Senhor bondoso, que tem a essência do Espírito Santo de Deus, que tem Deus na vida dele, há uma diferença muito grande. Aquele servo do Senhor, que verdadeiramente é servo do Senhor, faz a obra de Deus, em espírito e em verdade, ele vai ter a diferença do ímpio. Ele vai ter luz. Né? Ele vai ter luz, ele vai trazer paz para as pessoas. Mas eu estou falando aqui é aquele crente de verdade, não é aquele crente de fachada, não. É o crente de verdade, aquele que tem temor a Deus, é esse que eu estou falando. Porque crente de fachada está cheio por aí. Ele vai trazer paz para as pessoas. E aquelas pessoas más, é os ímpios, né? Vai ser bem diferente. Pode ver que entre o ímpio e o servo do Senhor,
A pessoa não vai ter medo de chegar perto do servo do Senhor, que ele sabe que aquela pessoa é um servo do Senhor mesmo, tem luz do Espírito Santo, porque vai trazer paz para ele. Ele não vai ter medo. Agora, um banido, um ímpio, um bandido tenebroso, a pessoa já vai ter medo de chegar perto dele. Por quê? Porque a treva. E da mesma forma também no mundo espiritual, a pessoa que tem luz, o ímpio, ele não chega perto. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. A pessoa, na carne mesmo, ele não vai entender, ele não vai ter aquele discernimento que tem luz naquele corpo. Ele não vai. Só que Satanás que habita na vida daquele ímpio, ele vai saber que aquela pessoa tem luz. E aí é uma batalha no mundo espiritual. O que o inimigo vai fazer? O inimigo vai fazer de tudo para aquela pessoa não ter conexão nenhuma com aquela pessoa que tem luz. Por quê? Porque na Bíblia mesmo fala, as trevas não se dá com a luz. Se a gente for olhar carnalmente, entre um ímpio e um cristão, aquele cristão tem luz, aquele ímpio tem treva. Aquele ímpio, ele não vai gostar muito daquele que tem luz. Por quê? Não é ele, é o inimigo que está no ímpio. O inimigo, ele sabe quem tem luz e quem não tem. Ele sabe. Então, aquele que tem luz, ele vai fazer de tudo. Para quê? Para afastar o ímpio da pessoa que tem luz. Por quê? Porque Satanás, ele sabe o que pode acontecer se aquele ímpio se aproximar daquele que tem luz. Entendeu? Dá continuidade aqui. Jesus censura os fariseus e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavará antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos o que fez o exército, loucos o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola o que tiverdes, e eis que tudo vós será limpo. Mas ai dos fariseus que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus, e importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós? E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentes nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros.
Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles mataram uns e perseguiram outros. Amém? Até aqui, aí às 15 horas eu dou continuidade aqui, amém?